O ministro do Supremo, Dias Toffoli, negou um pedido do Banco Central e decidiu manter a data da acariação no caso Master. Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado. Os maiores jornalistas do país começaram a bater no ministro Alexandre de Moraes e divulgar diariamente bombas em cima de bombas. Pessoal, a Rede Globo descendo o pau em cima de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, não, é inacreditável. Eu não esperava que esse dia fosse chegar e que isso fosse acontecer. Mas o sistema está querendo descartar alguém. E estão expondo a podridão do Supremo Tribunal Federal, que já está uma vergonha. Isso não é novidade para ninguém. Corrupção, bandalheira. O Supremo, que deveria ser o lugar de justiça, o lugar para onde as pessoas olhassem e dissessem: não, dali vem alguma coisa de boa para os brasileiros, está envolvido no maior escândalo de corrupção do judiciário brasileiro. Esse vai entrar para a história. E o pior de tudo, aquele que disseram que salvou a democracia é o que mais está afundado na lama. A sua esposa, que fez um contrato de 3,6 milhões por mês, e agora esse ministro está pianinho, caladinho. Por que será? A casa tá caindo e a Rede Globo tá quebrando o pau, tá batendo em cima. Pessoal, bora assistir essa entrevista aqui, ó, sensacional, pessoal. Eu quero trazer aqui os bastidores da Globo e vou trazer aqui o Sóstenes Cavalcante, que vai falar sobre o que eles vão fazer para derrubar Alexandre de Moraes. Também vou trazer aqui um vídeo do advogado Chiquini fazendo uma análise do porquê a Rede Globo tá quebrando o pau em cima de Alexandre de Moraes. Sensacional esse vídeo, bora assistir. Mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E olha só, pessoal, essa matéria da Globo, inacreditável. Bora acompanhar esse vídeo agora. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, negou um pedido do Banco Central e decidiu manter a data da acariação no caso Master. Será na próxima terça-feira. Hoje, entidades do setor financeiro saíram em defesa do Banco Central. Exaltaram o papel independente e técnico da instituição. A acariação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o BRB, Banco de Brasília. Desde o início deste mês, o caso tramita em sigilo no Supremo por determinação de Toffoli. As investigações começaram em 2024 na Justiça Federal. A Polícia Federal listou uma série de operações suspeitas entre o Master e o BRB, que é um banco público. Segundo a investigação, o Banco Master não tinha fundos suficientes para honrar os títulos que emitiu com vencimento no ano de 2025. Comprou então créditos sem realizar qualquer pagamento de uma empresa chamada Tirreno. E em seguida revendeu esses mesmos créditos ao BRB, Banco de Brasília, que pagou cerca de 12 bilhões de reais pelo negócio. O BC rejeitou a compra do Master pelo BRB e no mês passado decretou a liquidação do Master, entre outros motivos, pela falta de dinheiro em caixa para honrar compromissos. No dia 24 de dezembro, Toffoli decidiu, por conta própria, sem um pedido da Polícia Federal ou outra instituição, marcar uma acariação para a próxima terça-feira. Entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, os dois investigados por fraude, e o diretor de fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos. Esse tipo de procedimento é usado para confrontar versões diferentes. No mesmo dia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu para Toffoli suspender a acariação. Gonet considerou a medida prematura, já que os intimados não foram ouvidos individualmente e o material da investigação ainda está sendo analisado. Mas Toffoli rejeitou o pedido e manteve o procedimento. Ontem à noite, o Banco Central entrou com um recurso no STF pedindo esclarecimentos para evitar o que chamou de armadilhas processuais, ou a suspensão da acariação. O BC queria saber exatamente que pontos controversos seriam abordados durante a acariação. Em que condição o diretor Ailton de Aquino está sendo intimado, se como acusado ou como testemunha, se ele está sendo chamado como representante do BC ou em caráter pessoal, e o motivo da urgência, já que o judiciário está em recesso e ainda não houve depoimento prestado. Hoje, associações que representam bancos, fintechs e o mercado financeiro saíram em apoio à autonomia e à atuação do Banco Central. Foi um comunicado conjunto assinado pela Associação Brasileira de Bancos, pela
pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, pela Federação Brasileira de Bancos e pela Zeta, a associação que representa empresas do setor financeiro e de meios de pagamentos. Pessoal, eu nunca imaginei que esse dia ia chegar, em que Alexandre de Moraes ia ficar igual pandeiro, apanhando da Rede Globo, da esquerda, da UOL. Veja só, a Rede Globo, que foi conivente com Alexandre de Moraes, que concordou com todas as arbitrariedades de Alexandre de Moraes, que abriram o caminho para Alexandre de Moraes fazer o que quer, agora a Rede Globo simplesmente está descartando. E 24 horas está batendo o pau em cima dele. É inacreditável. Você vê, matérias como essa passando no Jornal Nacional, é surreal isso. Então, o caminho de Alexandre de Moraes está se estreitando. O caminho, a queda está próxima. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer tão rápido, porque eu pensava no seguinte: as eleições que vêm, maioria no Senado, essa maioria do Senado colocando novo presidente, fora Alcolumbre, esse novo presidente pautando o impeachment, e só assim Alexandre de Moraes sendo processado e preso. Eu pensava desse jeito, mas parece que a Rede Globo está querendo antecipar essa retirada de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É exatamente isso que está acontecendo. Veja só, a Globo trazendo matérias revelando Alexandre de Moraes está num beco sem saída, não tem um pronunciamento. Alexandre de Moraes está caladinho, está pagando pelo que fez. Perseguiu, prendeu, censurou. Ele, com aquela toga nas costas, se achando todo poderoso. Tá começando, isso é só o começo, tá começando a pagar a conta de muitas pessoas que morreram na cadeia, muitas pessoas que estão presas injustamente, muitas pessoas que estão em outros países porque não pode pisar aqui por causa dessa perseguição desse ministro. Agora ele está começando a colher. É por isso que a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. É exatamente o que está acontecendo. Olha só essas falas aqui de Sóstenes Cavalcante com relação a essas denúncias a Moraes e o que ele está fazendo, se mobilizando para estreitar esse caminho de Moraes e processar ele o mais rápido possível. Olha essas falas aqui do deputado Sóstenes Cavalcante dando uma entrevista na CNN. O senhor disse então que deve haver uma denúncia internacional. Os senhores já sabem como deve denunciar o ministro Alexandre de Moraes? E segundo... Não, primeiro eu acho que nós temos que visitar... desculpa, conclui Não, pode encerrar, a gente vai por partes, nós temos que denunciar isso em todas as embaixadas em Brasília. Para mim, esse é o início de um passo que nós temos que expor esta perseguição política e também religiosa do ministro Alexandre de Moraes. Nós temos que expor nos organismos internacionais como OEA, ONU, etc. Nós não vamos ficar silentes e somente na jurisdição brasileira, porque entendemos que a democracia no Brasil está em xeque com os avanços e os desrespeitos constitucionais do ministro Alexandre, que para mim é um psicopata em alto grau. Psicopata é uma pessoa que não tem o mínimo de senso de humanidade e o mínimo de senso de justiça. Está claro isso nas decisões do ministro Alexandre de Moraes e cada vez mais isso fica evidente. Então nós vamos fazer todo tipo de denúncia, inicialmente nas embaixadas todas que estão aqui no Brasil e depois nos organismos internacionais. Pessoal, e olha só esse áudio aqui. Esse áudio aqui é suficiente para derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Esse áudio aqui é do juiz auxiliar que trabalha com Alexandre de Moraes. E ele vai dizer que ele já está esgotado de tanta arbitrariedade, de tanto ele ver o ministro agindo fora da Constituição, agindo de forma arbitrária, contra a lei, porque a lei é o próprio Moraes, ele se acha a lei. Veja só o que esse juiz auxiliar falou em áudio aqui, ele se comunicando com Eduardo Tagliaferro. Veja só, esse áudio aqui é suficiente para incriminar o Alexandre de Moraes. Se nós tivéssemos um Senado, de fato, um presidente no Senado independente, que não tivesse rabo preso no Supremo Tribunal Federal, esse áudio aqui seria suficiente para pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Escuta isso aqui, todo o Brasil já viu, já sabe, Isso é claro para todo mundo. Pena que as pessoas não estão dando valor, E o Alexandre de Moraes até hoje nunca se pronunciou contra esse áudio aqui. Veja só, é tão verdadeiro, é um fato tão relevante que Alexandre de Moraes nunca fez um contraponto com relação a esse áudio. Escuta isso aqui, pessoal. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade.
Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa tá feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Pois é, a hora de Alexandre de Moraes está chegando. Agora veja essas falas aqui do advogado Jeffrey Chikine. Para mim hoje, conhecido nas redes sociais, para mim é um dos melhores advogados que nós temos aqui no Brasil. Tem outros, não estou desmerecendo ninguém não. Mas veja só, essas denúncias aqui que o Jeffrey Chikine vai falar sobre Alexandre de Moraes, vai falar do porquê a Globo, a esquerda, a UOL, Josias, sabe? Essa mídia, a Globo News, batendo em Alexandre de Moraes 24 horas. Veja só essa análise aqui que o advogado Jeffrey Chikine vai fazer com relação ao Alexandre de Moraes, o porquê ele está apanhando tanto e porquê a imprensa, o sistema está querendo descartar esse ministro agora. Olha isso aqui, pessoal. O jornal de esquerda, e o mais esquerda de todos, finalmente solucionou a incógnita que todos queríamos saber. Por que é que a imprensa tradicional, agora, nas últimas semanas do ano, os maiores jornalistas do país começaram a bater no ministro Alexandre de Moraes e divulgar diariamente bombas em cima de bombas? Me parece que eles entenderam que Alexandre de Moraes não é de esquerda e passaram a se incomodar com a proximidade e fidelidade de Moraes ao Centrão e à Faria Lima. Exatamente isso. Brasil 247. Esses caras aqui não escondem quão ideológicos são. Moraes, banqueiro e políticos do Centrão. Aqui está a receita do bolo. Se reuniram em jantar em Brasília. Olha só, essa foi uma notícia que o Lauro Jardim do Globo trouxe hoje. Aí esse jornal, esquerdalha total, aproveitou para jogar M no ventilador. O que essa matéria vem dizer? Basicamente, essa matéria diz o seguinte: Alexandre de Moraes, a partir de hoje, é nosso inimigo. A esquerda sabe o potencial que o Moraes tem de ajudar o Centrão a estar no poder. E o Moraes, com sua fidelidade com o Centrão, que é da onde ele vem, seu apoio da Faria Lima, o Lula 4 dá tchau para 2026. E esse é o medo da esquerda. Por isso que os jornalistas militantes de esquerda, que estão nos maiores veículos de comunicação, passaram a atacar Alexandre de Moraes, porque o próprio Lula deu carta branca para a militância. Tudo isso é medo que Moraes coloque em prática todo o seu potencial e o Centrão volte ao poder em 2026. Estão preocupados que Alexandre de Moraes, junto com a Faria Lima, junto com os banqueiros, junto com o Centrão, dê um bypass na esquerda e assumam o poder. Tá aqui, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, participou de um jantar na mansão do ex-banqueiro Vorcar, dono do Banco Master. Aquele que é cliente da esposa do Moraes, um contratinho de 129 milhões de dólares. Aquele que foi preso no jardim particular, fugindo do Brasil depois de dar um golpe de 12 bi. Esse cara, em Brasília, ao lado de políticos do Centrão. Eles fazem questão de mencionar o motivo pelo qual Moraes virou inimigo declarado. Deputados e ministros do governo Jair Bolsonaro. Olha só, Moraes esteve com deputados do Centrão e ex-ministros do governo Bolsonaro.
O encontro, realizado no último trimestre do ano passado, ocorreu na residência avaliada em 36 milhões. Sabe que quando o esquerdalha ele coloca esse número de milhões, é para deixar a militância com raiva, né? Sabem disso, né? Localizada no Lago Sul, a área mais nobre de Brasília. As informações foram reveladas pelo colunista Lauro Jardim, do Globo. E Moraes seria o único ministro do STF presente entre cerca de 20 convidados. Ou seja, militância, é só ele que vai apanhar. Selecionamos quem é o nosso inimigo, diz a matéria. Olhem que notícia encomendada para queimar Moraes, ó. O jantar aconteceu justamente quando já estava em vigor o contrato de 129 milhões entre o escritório da esposa do Moraes e o Banco Master. No encontro, Moraes dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão. Olha só, o jornal de esquerda dizendo, gente, o Moraes é do Centrão. Ou seja, a partir de hoje, ele é nosso inimigo. E isso que eu tô falando para vocês faz total sentido. Até porque, recentemente, saiu uma matéria no Globo, com aspas do governo Lula, dizendo o seguinte, que o Galípolo procurou o Lula para contar que o ministro Alexandre de Moraes estava tentando interferir no negócio Banco de Brasília e Banco Master. E o Lula disse, abra aspas, faz o que tiver que fazer. Em resumo, o Lula disse, pode cortar ele da nossa lista. Gente, para mim tá mais claro do que neve. Está revelado que todos esses ataques foram encomendados. Alexandre de Moraes não é herdeiro, não é parte do Foro de São Paulo. Alexandre de Moraes surge no Centrão, ascende no Centrão e sua fidelidade está com o Centrão. E o PT está morrendo de medo, porque agora que o Moraes não é mais necessário, já eliminou o Bolsonaro, eles estão com medo que Moraes agora contribua para que o Centrão acesse o poder. Até porque o PT sabe que Moraes tem esse potencial. Gente, estava na cara que algum motivo tinha para essas matérias serem divulgadas diariamente dessa forma. Tanto é que nos bastidores, só Gilmar Mendes ainda está segurando a mão de Alexandre de Moraes. Claro, ele é cria do Gilmar Mendes. E segundo bastidores, Moraes já está isolado até dentro da corte. É óbvio, o regime já entregou Alexandre de Moraes para os lobos. É isso aí, gente. Solucionada toda essa questão. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Quem diria que nós ia ver esse dia chegar? Nós vimos tanta injustiça, né, ao longo desses 3 anos, desde que Bolsonaro perdeu as eleições, desde que começou essa narrativa de golpe aqui, ao qual Alexandre de Moraes se sentiu todo poderoso, deu entrevista dizendo, veja bem, porque nós desmontamos a trama golpista, e agora o núcleo tal, pai, aquela coisa toda, e prendeu um monte de gente, as pessoas não teve acesso à ampla defesa, e ele fez aquela coisa, deu 14 anos para um, 16, 18 para outros. Então, o Alexandre de Moraes, no momento aqui no Brasil, ele se sentiu salvador da pátria. Ele se sentiu o supremo juiz do Brasil. Ele se sentiu super poderoso, sabe? Pegou Elon Musk, censurou empresas de outros países, tipo Estados Unidos, censurou pessoas que estavam em outros países, congelou conta, perseguiu, prendeu, Polícia Federal na casa de deputado. Ele fez a arruaça aqui no Brasil. Isso está claro, comprovado. E todos nós olhávamos para essa situação e dizia: quando é que esse homem vai cair? Tantos senadores e deputados protocolaram impeachment, assinatura, milhões de pessoas assinaram, mas o presidente, tanto o Pacheco como o Davi Alcolumbre, engavetaram e disseram: não vou me meter nisso, deixa para lá. O Alcolumbre disse: ainda que todos assinem, eu não vou botar para frente. O Pacheco também, por conivência, sabendo de tudo que estava acontecendo, também não fez nada. E agora estoura esse escândalo dentro do judiciário envolvendo a esposa dos dois, que estão com a cabeça na forca. O Moraes e o Dias Toffoli estão envolvidos. Também tem o Gilmar Mendes e tem outros ali. Mas principalmente os dois, porque a esposa dos dois prestaram serviço para o Banco Master. E por incrível que pareça, a do Moraes, ela ganhou um destaque muito grande. Um contrato milionário, 129 milhões, 3,6 milhões por mês.
A advogada mais bem paga do mundo. E olhe que tem bancas de advogada aqui no Brasil muito superior a ela. Mas ela conseguiu esse protagonismo. O Alexandre de Moraes, parece que as coisas acontecem de uma forma incrível. Não existe nada escondido que não venha a ser revelado. O Alexandre de Moraes, vendo da falência do Banco Master, que estava sendo advogado por sua esposa, talvez a esposa dele conversou com o Moraes, né? Já que ele é o ministro do Supremo. Moraes, ajeita aí, Moraes. O meu cliente está me pagando essa bolada. Ajeita lá com o Banco Central. Moraes, se achando o super ministro, ligou para o presidente do Banco Central, conversando com ele, diz, ajeita meu banco, não sei o que, e ficou aquele rolo todo. 6 ligações do Moraes para o Galípolo. O Galípolo, né, com a sua independência, não concordou. E agora veio à tona esse escândalo. Agora, né, tem até uns esquerdistas que estão saindo em defesa de Moraes, dizendo, veja só, que a Malu Gaspar e não sei o quê. Os esquerdistas que aplaudiram a Globo agora estão metendo pau na Globo. Inacreditável. Esquerdistas, viu? E nós sabemos que a Globo é de esquerda, ela não mudou para a direita não, nem bolsonarismo, nem nada disso. Sabemos muito bem a posição deles. Mas depois que foi descoberto essa falcatrua, essa corrupção ali dentro, aí para completar o rolo, para piorar mais ainda, o Dias Toffoli decide viajar para assistir um jogo com o advogado do Banco Master, para piorar a situação. E eu acho bom que isso aconteça mesmo, para mostrar a podridão. E quando volta do jogo, o ministro simplesmente disse, vou colocar tudo em sigilo total. Agora ninguém vai saber mais de nada que está acontecendo aqui. Outro que também está se achando super ministro, né? Os dois. Parece que é a tampa e a panela. Dias Toffoli e Moraes. Os dois se combinando. Porque os dois estão sujos mesmo. Mas quanto mais eles tomam decisões arbitrárias, mais piora a situação dos dois. E eu acho pouco. Eu acho bom. Eu quero que eles caiam, os dois. Impeachment para os dois. Nenhum dos outros ministros estão saindo em defesa deles. Nem o Flávio Dino eu vi se pronunciar até agora em defesa. Não, porque Alexandre de Moraes é correto. Não vi. Carmen Lúcia também não se pronunciou em defesa de Dias Toffoli, dizendo que é uma perseguição, elas estão perseguindo o judiciário porque nós somos honestos, correto. Ninguém aqui no Brasil. Pelo contrário, existe nota de repúdio dos advogados, outros juristas, ex-ministros, estão dizendo, não, isso é uma vergonha aqui no nosso Brasil. E de fato, é uma vergonha. Mas é aquela coisa, não existe nada escondido não. Pode esconder, beleza, você esconde 1 ano, 2, 3, 10, 20, 50, 100 anos, mas um dia a luz vai raiar e vai mostrar a podridão. É assim, não adianta tapar o sol com a peneira. Essa é que é a verdade. Eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.